Olá, meu nome é Bianca Lopes, sou uma das coautoras do Brasil Fintech. Seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast. Um projeto que começou como querer contar uma história de uma nação que tem muito para mudar o futuro da diversidade e oportunidade desse lugar que a gente chama Brasil. Hoje, a gente está aqui no nosso primeiro podcast. Má, conta a história desse livro. Como é que começou? Olá, é um prazer estar aqui, ainda mais falando desse assunto que é fintech, que é a nossa paixão, e do livro, que ele concretiza, né, um objetivo comum de nós três coordenadoras, Bianca, eu, Maresca e Girane, que é acreditar no Brasil como o potencial da maior nação fintech, por vários motivos que a gente vai falar aqui, muitos deles. O livro, ele foi escrito a várias mãos, e que mãos, né, de mulheres incríveis, incrivelmente competentes, cada uma nas suas áreas, nas suas posições. Eu e Girane começamos a falar do livro e percebemos que tinha muita advogada na conversa e chamamos Bianca para se juntar a nós, Bianca com uma experiência fora do Brasil, que era um olhar que era importante também para a gente colocar nesse livro e trazer para o leitor do livro. E então, o livro é um bebê, que a gente tem um enorme carinho de ter conseguido tornar realidade, e ainda mais tendo conseguido juntar realmente 31 profissionais, que são mulheres que muitas vezes, no dia a dia, super difícil de agenda profissional e pessoal, que a gente sabe, os pratinhos que as mulheres têm que administrar, elas acabam não tendo necessariamente um espaço para falar sobre o que elas fazem e o que o Brasil tem de potencial em termos de fintech. Foi isso que a gente buscou. Agora, Girane? Bom, é uma alegria e um orgulho imenso estar aqui hoje nessa mesa com as minhas sócias nesse projeto que para a gente ele foi um desafio, tanto na concepção, como em a gente pensar em como fazer o projeto não ficar apenas no livro. E é por isso que a gente está aqui hoje. Falando em livro, nós temos aqui, com uma alegria imensa, nosso grande amigo Bruno Diniz, que é uma personalidade super relevante nesse nosso mercado de fintech. Ele é autor de 2 livros best-sellers no tema, que é o Fenômeno Fintech e a Nova Lógica Financeira. Além disso, o Bruno é professor na USP, no MBA da USP, professor de fintech, de mercado financeiro. Ele tem uma consultoria inovação, a Spiralen, e é muito bacana ter você aqui com a gente, contando por que o Brasil tem esse potencial enorme para ser uma grande nação fintech. Maravilha. Antes de mais nada, obrigado, gente, pelo convite. A gente já se conhece já de um bom tempo, né, e as outras da mesa também, a Mar e a Bianca. E assim, eu acho o projeto sensacional, fico muito feliz em ver que vocês estão colocando esse projeto também como podcast, para amplificar mais tudo que está aí dentro, né? Não só o que está aí dentro, mas o que estão dentro das pessoas que vão estar sendo entrevistadas também por vocês dentro do projeto. Bom, acho que me abriu com uma pergunta, né? Por que o Brasil é uma nação fintech, ao meu ver? Eu acho que assim, tem uma conjunção de fatores. Uma delas é a quantidade de desafio que a gente tem para resolver aqui no país, onde novos entrantes como as fintechs podem oferecer, dado o mercado concentrado que a gente tem. Então esse é um elemento que eu acho super importante. Outra é a criatividade inerente do brasileiro para empreender e criar coisas dentro do segmento de tecnologia. A gente é muito criativo nesse sentido. O Brasil também tem uma adoção muito grande de tecnologias, então a gente está sempre utilizando. Então, quando a gente vai falar também de Pix e várias outras inovações, quando elas vieram, a gente teve sim os brasileiros abraçando isso de uma forma muito interessante, né? E assim, a gente tem também um planejamento muito bem feito pelo regulador, né? Que também foi fundamental para que a gente pudesse tangibilizar tudo isso, porque não basta só cada uma dessas características isoladas, né? Quando a gente combina tudo isso, a gente de fato tem um país, uma nação que já é grande, né, gigante por natureza, e que tem também todo esses predicados que a gente consegue trabalhar.
E um potencial enorme, né? Eu acho que quando a gente fala de Brasil, eu acho que o modus operandi social que tem essa facilidade em aderir a novas tecnologias, a inovações em geral. Então, eu acho que a gente já tem essa predisposição num país de proporção continental, e sem contar que a gente sempre tem que trazer, não pode esquecer, o número de desbancarizados que a gente tem, né? Segundo o Banco Central, de 2019 para cá, então, no início da pandemia para cá, foram 20 milhões de pessoas bancarizadas. E foi uma diminuição no número de desbancarizados de 70%. A gente ainda tem mais de 15% dos brasileiros dentro desse... que não tem acesso a serviço financeiro de qualquer espécie, então é uma oportunidade. E, por outro lado, a gente consegue ver o tamanho do que a gente tem, porque quando a gente fala em bancarização dessas pessoas, inclusão financeira, a gente também fala em uma tracabilidade maior, uma transparência maior sobre essas transações, e isso acaba dando aos prestadores de serviço mais histórico para diminuir custo de serviço, seja crédito ou outros serviços, né? Então, acho que, assim, falando em mais potencial que o Brasil tem e de órgão regulador, a gente tem a agenda BCRET. Eu queria ouvir a Má falando um pouco o que ela entende do órgão regulador. Uhum. Eu acho que, juntando também acho que um pouquinho da fala do Bruno e da Gi, eu acho que a gente tem... É como se tivesse, né, ingredientes ótimos para fazer um excelente bolo aqui, né? Com cobertura de chocolate no Brasil, em termos de potencial de desenvolvimento de serviço financeiro e crescimento do segmento de fintechs. Porque a gente tem, o que a gente já falou, a gente tem um regulador extremamente envolvido e comprometido em trazer mais competitividade para o mercado, que a gente sabe que sempre foi historicamente muito concentrado em 5 grandes bancos. Então, o regulador, ele, na agenda BC Hashtag, ele tinha o objetivo de trazer competitividade e descentralizar efetivamente, né, o sistema financeiro. Então, isso já é um convite e um estímulo para fintechs, que são naturalmente instituições financeiras e aí com outras características. Então, o regulador vem e cria efetivamente, né, uma sociedade de crédito direto, ele cria uma IP, uma instituição de pagamento, ele cria e coloca isso na norma, onde ele, portanto, ele regula e permite que essas instituições, elas nasçam e que não sejam necessariamente mais com o mesmo formato e as mesmas exigências que a gente via nos grandes bancos, são instituições financeiras tradicionais. Então, ele não ficou no discurso. Ele saiu do discurso e foi para uma agenda muito, muito eficiente em termos de execução, né? Então, um ingrediente é esse ambiente regulatório extremamente fértil e convidativo para a gente começar a ver as fintechs nascendo aqui no Brasil. O outro um ponto que a Gi trouxe a gente tem um país continental, onde a gente tem o maior mercado consumidor, um dos maiores mercados consumidores do mundo. Uhum. E quando a gente fala de sistema financeiro, é um prato cheio você pensar que você tem, né, aqui no país, ainda oportunidades absolutas de trazer para dentro do sistema financeiro esses desbancarizados todos que a Gi falou. Outro ponto é a indignação do regulador, que, com razão, ele via o país tendo uma adoção, como o Bruno disse, muito rápida à tecnologia, ou seja, o smartphone no Brasil foi um sucesso em termos de acesso você via praticamente quase todos os brasileiros hoje têm um celular com acesso à internet na mão, mas muitas dessas pessoas guardavam ainda, eu falo, né, o dinheiro no colchão, ou seja, elas nunca tinham tido conta bancária. São mais telefones do que pessoas, né? Exato. Uhum. É um país que tem mais telefones que pessoas. Mas, de fato, então isso indignou o regulador e
no sentido de como é que ele já tem o acesso à internet. Ele já está com a tecnologia na mão dele, mas ele não tem nenhum estímulo para abrir uma conta, para colocar o dinheiro dele numa conta, no sistema financeiro e ter dignidade financeira. E as fintechs vieram muito para isso, né? Para conseguir democratizar. E aí o alvo da agenda BC Hashtag é a inclusão financeira, no fim do dia, né? Através da competitividade, através do desenvolvimento tecnológico dos produtos financeiros e do aprimoramento. Então, e aí, por fim, na cereja desse bolo que eu falei, foi o crescente estímulo de fundos de investimentos, tanto nacionais, mas estrangeiros também, né, no Brasil, que a gente viu como se fosse realmente um boom de investimento na tecnologia aqui. Então, juntando tudo isso, a gente tem assistido esse crescimento absoluto de fintechs no Brasil, né? Acho que foi isso, né, que a gente também quis contar a parte do livro quando a gente começou o projeto, que eu acho que é parte do intuito do podcast. Foi isso, como é que a gente conta quais são se você compara o Brasil com qualquer outro país, seja ele o Reino Unido, seja ele os Emirados Árabes, o que é a composição do brasileiro, do Brasil, que faça que o Brasil consiga realmente executar essas legislações ou mudança, né, transferência de poder e valor. Eu acho que o Brasil tem um histórico de inflação e quando você olha um banco central e ele te dá um grau de confiança para o mercado externo, que não, eu sou independente de qualquer instabilidade política, eu sou independente de qualquer... E eu vou criar isso para abrir para Foreign Direct Investment, é uma mudança que o Brasil nunca tinha feito antes, apesar de ser um inovador em tecnologia desde o STR. Se você realmente olha o Brasil, se você olha Buy Now, Pay Later, a gente pagava em parcelado no cartão as Ilenes. Eu acho que é essa combinação que faz o Brasil algo único, né? Que eu acho que é um pouco da história que a gente quer contar. Sem dúvida, a gente ficou escolado em termos de tudo Total. isso, né? Em relação à hiperinflação e tudo isso, acho que a forma como a eficiência que os bancos obtiveram ao longo do tempo, né? Que levou também a uma consolidação desse mercado bancário, mas eu acho também nesse intuito, né, e muito bem executado do BC em abrir caminhos para modelos de negócio inovadores, né, para a concorrência dentro do mercado. E está aberto, né? Não, está tá aberto a conversar. O Banco Central é e muito aberto a conversar. Exatamente. Então, assim, é um regulador que tem uma política de diálogo muito boa com o empreendedor. Não só isso, né? A gente vê a própria promoção de diferentes iniciativas. A gente não pode esquecer também do sandbox regulatório também, que é um negócio super legal, né? Então, é uma boa prática que surgiu no Reino Unido e foi adotada aqui também. Então, são mecanismos, que é uma série de mecanismos. Quando a gente soma tudo isso, a gente vê que conseguimos dar um pontapé inicial muito bom, e agora é uma questão mesmo da gente continuar imprimindo essa energia empreendedora, né? Tem uma questão de funding também, que eu acho que a gente vai acabar discutindo ao longo do nosso papo, né? Porque se a gente pegar para avaliar o boom que a gente teve no segmento fintech, ele se startou ali em 2019. Em 2019, a gente teve 1,1 bilhão de dólares investidos em fintechs no Brasil. Então, isso 19. 20, a gente foi para 1,9 bilhões de dólares. Né? Então, já foi um salto considerável. Até a gente chegar em 2021, onde a gente teve 3,7 bi de dólar investido. Então, assim, foi super... E aí a gente chega em 2022 com 9 bi. Então, assim, foi o segundo... Aqui, né? Então, assim, é um investimento enorme em fintech que a gente tem aqui, né? E daí eu acho que entrando nisso é uma coisa que tem se falado muito, né? Sobre a questão dos layoffs e tudo isso. Então, em que medida que a gente vai sentir no Brasil esse inverno de venture capital ou inverno de investimentos em geral, né? Sempre o fintech representava mais de 40% do volume de investimento no Brasil. A gente teve o ano passado a Neon captando 30 milhões de dólares, a Acreditas captando 260 milhões de dólares. Isso a gente está falando do ano passado. Então, em que medida vai parar o investimento? O que a gente não vai ver? E daí até fazendo essa provocação, mas já trazendo também alguma resposta, na minha visão, não é uma escassez de recurso, é só uma
perspectiva diferente, em cima de valuation, em cima de o que você vai considerar para você optar ou não por fazer o investimento, qual vai ser o tamanho do cheque, mas o dinheiro existe, as oportunidades existem e tem muita coisa para a gente fazer. Então, eu acho que o que a gente vê, essa diminuição eu não digo de rentabilidade, digamos, e daí você vê o dinheiro encurtando, você tendo que fazer redução de custos em empresa, é só uma questão de adequação de mercado e não um sinônimo desse mercado estar indo para trás, na verdade, indo para frente. A gente, a história da agenda BC-REST traz como um dos focos colocar o sistema financeiro nacional e o sistema de pagamento brasileiro mais próximo da inovação. Isso por si só amplia negócios, faz com que o risco Brasil, que é um risco, na minha opinião, muito parecido com o risco das outras regiões, mas que tem numa contrapartida um potencial de crescimento muito grande pelos motivos que a gente já falou, e não tem porquê isso representar uma escassez de investimento. É só apenas um ajuste em como que você olha e como que você faz esses investimentos. E eu acho que até para dar um pouco mais de contexto para quem está acompanhando a gente, se a gente pega e compara o Brasil com outras jurisdições, né, principalmente primeiro olhando para a América Latina, né, em relação à América Latina, a gente já está bem mais bem resolvido do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de adoção, de várias questões nesse sentido. Então, assim, o Brasil realmente ele capitaneou uma boa parte desses investimentos que aconteceram estrangeiros, né? Aí tem outros países também em função de tamanho, México também depois também veio na sequência, né? Então a gente está um pouco nesse mesmo pé. Mas é importante talvez a gente falar um pouco, né, sobre os elementos que tornaram isso, que se tangibilizaram e que compõem aí, como diz a Maresca, esse ingrediente bolo aqui de tudo que a gente fez, né? Então, assim, e aí a gente vê desde o Pix, né, a infraestrutura de Open Finance, e agora mais recente, Real Digital, né? Então, cada caixinha dessa representa um impulso importante, né? E, novamente, comparando grandeza e países, né, vale falar, por exemplo, do Pix, né, pagamentos instantâneos. É muito interessante quando a gente pega no cenário global que os países que mais têm avançado nesse aspecto, a gente está falando de países emergentes, né? Então, assim, a gente tem o modelo do Pix brasileiro, a gente tem o modelo do UPI indiano. Então, são duas nações emergentes que, ao mesmo tempo, imprimiram um esforço que foi super bem assim, resolutivo na questão de resolver mesmo um problema de como o dinheiro circula dentro de um país, né? Uma população que, de fato, precisa muito. Se a gente parar para pensar no cenário brasileiro, é muito louco, né? Porque o Pix foi implementado em 2019. O custo de transferência interbancária era quase proibitivo, né, gente? Né? Assim, o custo era proibitivo. Quando né? você olha o número de porcentagem de transações que não estavam no mercado financeiro, você vê microtransações, aí você entende que o impacto que isso causa, né? Então, a gente tem ali, obviamente, uma... Né, e atravessou todas as previsões, né? Muita gente imaginou, eu li todas as previsões que foram feitas em relação a quanto que o market share do Pix ia representar, e ele ultrapassou todas, né? Eu acho que fizeram até um comparativo com o UPI na época, que levaria até mais tempo. Mas a gente chegou antes. Nossa, a gente tem 2 vezes mais chaves cadastradas de Pix do que o número de pessoas no Brasil. Então, realmente foi uma adesão gigantesca. Eu acho que até esse dado, né, de que a gente teve 20 milhões de bancarizados de 2019 para cá, muito também se deve ao Pix, que foi lançado em novembro de 2020. Então, acho que é bastante coisa, né? Saiu um estudo do BIS no ano passado, em que ele traz... todas as lições que o Pix traz para as economias globais. Sim. Tanto para economias emergentes, como para economias já estabelecidas. Lições de, por exemplo, de que infraestruturas de bancos centrais têm o poder
de trazer competitividade, de trazer inclusão financeira. E eu acho que é por isso que a gente tem, a gente Brasil e o Banco Central, né, como o instituidor desse arranjo do PIX, como um exemplo que está sendo, por mais que a gente não tenha sido o primeiro país a implementar pagamento instantâneo, mas a infraestrutura desenvolvida localmente e o alcance que a gente teve, levou isso para abrir os olhos do mundo para o que está acontecendo aqui. É por isso que a gente vê exemplos como Canadá, Colômbia, estudando e replicar o nosso modelo, né? Inclusive porque o Brasil colocou esse ponto, né? Eu ia falar 19, mas na verdade é 2020, porque essa pandemia abriu um buraco na nossa percepção de tempo e espaço aqui. Mas, de fato, então, lembrando, tudo isso acontecendo no ano de pandemia e tal, e de fato, pode ter ajudado a corroborar com a adesão. Né? Mas é isso, né? A gente tem ali agora, com a questão bem sucedida disso, o Banco Central abrindo isso, colocando open source, né? Mas aí que vem outro ponto que eu acho bem interessante a gente refletir, né? Existem alguns países, Colômbia, Canadá, que estão atrás, existem outras discussões também, até em países no continente africano. Mas é uma solução que faz muito sentido, até porque a forma como a gente toca isso pela parte do Banco Central foi super bem tocada. Existe contingente técnico qualificado para poder lidar com isso dentro do Banco Central brasileiro, né? E foi colocado também como uma obrigação que as grandes instituições implementassem isso, né? Que se você faz o efeito dominó, o efeito cadeia, né? E uma infraestrutura colocada pelo regulador, que eu acho que é o grande ponto. Sem dúvida. Só que em outros países essa é uma realidade um pouco mais difícil de se concretizar, né? A gente até estava comentando isso, né, Marla? O que eu acho legal também falar o Pix é um empoderamento do consumidor, né? Então, a agenda do regulador, ela empodera o consumidor do serviço financeiro a todo instante. Ela faz isso com o Pix quando o que é a mensagem, né, por trás desse produto, que é muito clara. O dinheiro é seu, você tem o direito de fazer circular de uma maneira fácil e de graça, no caso, sem pagar taxas, né? Então, quando você pode pegar o seu dinheiro e circular 24/7, sem que você pague talvez uma taxa maior do que o próprio dinheiro que você ia fazer uma TED, por exemplo. Chegava um absurdo disso, né? Chegou um momento que você tinha R$10 de taxa, não fazia sentido você fazer uma transferência. A mensagem, né, que está por trás é o empoderamento desse consumidor, desse usuário do serviço financeiro, de que é dele o dinheiro, de que ele tem que circular no país, no sistema financeiro, e o Pix vem para trazer esse dinheiro para dentro do sistema financeiro de uma maneira eficiente. Então, quando a gente fala de desbancarizados, qual é o estímulo de alguém que está em outras regiões? Que a gente vive numa bolha no Sudeste, né? Então, é sempre bom lembrar, né, que a gente está num lugar onde ter conta, ter agências, é uma realidade muito óbvia. Mas a gente está falando de um país continental e a gente tem regiões super áridas e de Nordeste, de Norte, e de Centro-Oeste, onde, de fato, qual é o estímulo de alguém sair de uma zona rural e ir até uma agência bancária para ter, há 3, 4 anos atrás, para abrir uma conta, né? Nenhum. E nenhum porque para essa pessoa significa pagar taxas apenas. O acesso ao crédito é outra coisa. Os países emergentes têm muito pouco acesso a crédito, historicamente. Ele é caro ou ele nem é aprovado. O país emergente que não tem acesso a crédito, um Pix faz muito sucesso, porque o dinheiro instantâneo ele é necessário, já que não tem acesso a crédito, né? Então, também, eu acho que é um pouco disso. Mesma coisa quando a gente fala de Open Finance, que a gente vai falar aqui, de novo, é o empoderamento do usuário, que agora passa a ser o protagonista, o dono dos dados, né? E não mais as instituições donas desses dados bancários. Então, é muito interessante ver que, apesar de a gente estar falando de produtos diferentes que o regulador criou e estimulou, no fim do dia, a democratização financeira, a inclusão financeira, subir a barra de sofisticação, né, de dignidade e de nível de concepção de dignidade financeira no país. Então, eu comemoro, aplaudo o regulador com o sucesso do Pix. Acho que, na fala do Bruno, a pandemia foi óbvio que foi um convite
para acelerar essa adesão, porque pensar que a gente não podia encostar, né, num dinheiro, a gente não podia sair de casa. O auxílio emergencial do governo também, que corroborou para isso. Exatamente. Para você fazer um Pix, você tem que ter uma chave. Para você ter uma chave, você tem que ter uma conta. E aí você já bancariza. E aí, para você ter um auxílio, você precisa ter, né, uma conta. Então, assim, eu acho que tudo corroborou para que o Pix fosse esse sucesso que é. E, sem dúvida nenhuma, o regulador, ele juntou tanto a capacidade técnica, que é o que o Bruno traz, que não é comum nos nossos países vizinhos, a gente ter essa capacidade, e também uma agenda de prioridade do regulador com esse arranjo, obrigando que as grandes instituições, que sem elas a gente não conseguiria ter, né, a capilaridade, eles estivessem nessa agenda. Então... E eu acho que, e no resumo, né, o que a gente tem é bancarização, traz inclusão, que traz maior acesso a crédito, que, por sua vez, a economia se beneficia disso. Então, é tudo interligado, né, no fim. Então, quando a gente vê esse avanço do sistema financeiro nacional, do sistema de pagamento brasileiro, essa agenda inovadora de oportunidade, de competitividade, de inclusão e bancarização, a gente vê perspectiva de uma economia melhor no Brasil. Que eu acho que foi o que a gente quis contar no Brasil Fintech. É isso. Uma ideia de um futuro de onde tem não só oportunidade, mas terreno fértil, áreas novas. Onde que o Brasil tem uma vantagem competitiva, seja ela no agro, seja ela... Mas o que foi colocado foi a fundação de uma economia digital. O Brasil hoje, o Banco Central hoje colocou, independente da agenda política, um timeline aí pós-pandemia que foi incrível. Acho que não existe hoje na história de bancos centrais, inclusive a história de SWIFT, uma implementação tão rápida. Sim, sem dúvida. Então, diversas áreas. Você olha na área de câmbio, o Brasil fez a mesma coisa. Mudou uma legislação que não mudava há 15, 18 anos. E eu acho legal também, assim, entender os novos momentos, né, de como esse diálogo acontece, né. Se a gente lembrar, né, no caso Fair Place, né, que a gente teve aqui, foi uma das primeiras empresas aqui, para quem não tem um contexto, uma das primeiras empresas aqui no Brasil a tentar fazer empréstimo entre pessoas, o peer-to-peer lending. Antes de existir a CEP. Exatamente. Muito antes. Exato. E o diálogo simplesmente não aconteceu. Foi um diálogo, assim, foi super truculento. Hoje o próprio BC, ele assume que poderia ter levado isso de uma outra forma, mas eu entendo que existe uma evolução nessa conversa. E uma maturidade tecnológica também. Sem dúvida. Eu acho que tem a questão de entendimento, né, também. Assim, eu acho que não existia esse entendimento. Você não tinha muitos benchmarks. Você tinha um benchmark do que estava rolando, e o modelo do Fair Place era porque estava rolando já no Reino Unido, nos Estados Unidos, e o empreendedor Eudes Matheus tentou fazer aqui, né? Mas aí a gente teve essa evolução, a coisa foi tomando corpo. Hoje a gente já tem estruturas, como por exemplo a estrutura do sandbox regulatório, que permite todo um diálogo, que eu gosto de falar que é uma regulamentação proativa, né? Não é assim, a decisão não é só de cima para baixo. Assim, você quer saber, né, você fala quais são os modelos. Apresente esses modelos, não vamos rechaçar a inovação, vamos compreender e vamos trabalhar isso em conjunto. E isso também está sendo feito em outras iniciativas, principalmente iniciativas relativas à infraestrutura. Então a gente tem o Open Finance. O Open Finance, que seguiu bastante o modelo como o Reino Unido fez, né, de criar ali um comitê, um grupo, criar a convenção, que é o grupo onde você decide isso, onde você tem participantes do mercado sendo representados em seus diferentes segmentos, né? Então a gente tem representantes das instituições financeiras tradicionais, dos novos entrantes, então tem toda essa discussão. Da sociedade civil. Então, e aí você faz isso em conjunto, né? E isso é muito legal, porque aí você não deixa visões de fora, ou pode correr o erro de tomar uma decisão. E nem o usuário final de fora. E nem o usuário final, exatamente. E você não vai só bater numa decisão que no final do dia vai ser uma decisão baseada num aspecto ou que vai perpetuar uma dominância de um player maior ou alguma coisa assim, né? Então você tá ouvindo cada um deles,
E isso faz toda a diferença para que a gente consiga ter essa multiplicidade e garantir que o mercado como um todo está elevando. Não adianta só a gente ter feito todas essas aberturas para quando chegar no ponto, por exemplo, da infraestrutura sendo montada, isso ficar refém de algum aspecto específico de um grupo X ou Y e não estar olhando, como você falou, do próprio usuário final. Né? Então, e também vale para uma infraestrutura como o Open Finance e vale para uma infraestrutura como é o caso do Real Digital. Né, que a gente isso que eu falava, daí eu acho que a gente chega no Real Digital, né? Eu ouvi uma fala, e é uma fala que o Roberto Campos Neto ele tem repetido bastante, que o Real Digital é o último elo dessa primeira fase. Então, você junta tudo ali, você junta o Open Finance, você junta o Pix, você junta as fintechs, você junta o Real Digital e no fim do dia essas tecnologias, elas fazem parte de um mecanismo único, elas se conversam, elas interoperam e a gente vai chegar em algum lugar, porque eu acho que hoje a gente ainda tem muito... Acho que o Pix é uma coisa mais fácil da gente enxergar e ver, porque já teve uma adesão enorme, ele já está sendo amplamente utilizado, ele praticamente matou... Ele não matou, mas ele praticamente matou o boleto, ele matou o DOC, então, enfim. Mas quando a gente fala de Open Finance, ainda é uma coisa que nós do mercado a gente fala bastante, mas ainda não é uma coisa tão clara para a população. O que é Open Finance? O que eu vou ganhar com isso? Quais são os benefícios? O Real Digital, menos ainda. Então, a gente ainda está numa fase de discussão sobre infraestrutura, sobre como que vai se dar liquidação, emissão, tudo isso, centralizado, descentralizado. Então, tem uma discussão bastante grande. Mas, no fim do dia, tudo isso vai se conectar para apresentar um sistema financeiro muito mais interoperado e interoperando todas as formas de pagamento, de serviços financeiros, para, quem sabe, plugar, inclusive, com outras economias, né? Que daí entra, inclusive, a discussão do Pix internacional, por exemplo, que talvez venha depois do Real Digital. Talvez ele Ou que venha facilitado pelo Real Digital. Porque quando você olha a moeda digital, ela está feita para fazer remittances e transferências, né? Ela é feita para fazer o câmbio externo. Mas eu fico super animada. Eu acho que eu falo com vocês de tokenização há zilênios, sendo a pessoa fissurada com identidade. Olhando o Brasil hoje e a abertura de você ter um departamento no Banco Central que está especializado em tokenização, para mim, é a receita para toda essa história interoperável da minha mágica, que vai tudo funcionar e trabalhar um com o outro. A tecnologia hoje, para mim, ainda falta uma discussão de soberania, que eu acho que vai ser uma discussão muito interessante de ver o Banco Central agora. Ele sempre foi muito pró-aberto, pró-interoperabilidade, eficiência, competição. Agora, quando você fala do Real Digital, a gente vai tocar em coisas de uma soberania de um país, a gente vai tocar em coisas de capital flight, a gente vai falar de situações de finalidade, para que realmente a gente inventou todo esse dinheiro tokenizado, e aí a gente vai falar de responsabilidade. Eu acho que não só fiscal, tributária, mas como de privacidade. Quando você fala que você tem mais número de chaves hoje no Brasil para operacionalizar um sistema de pagamentos, quando você fala de digitalizar todas as... O escutar do Banco Central, que eles acreditam que o mundo vai ser digitalizado, você está criando um mega registry para todas as coisas do mundo. A gente vai começar digitalizando real, a gente vai digitalizar comportamental, agro, a gente vai digitalizar real estate, a gente vai digitalizar outras assets. Você vai criar possibilidades de liquidez para um mercado, até dentro de uma balance sheet de uma própria empresa, fazendo isso, permitindo isso. E é algo que a gente não viu. Você vê digital assets e tokenização de coisas como commodities, bonds, ouro. Tem uma oportunidade competitiva para o mercado brasileiro de entender que a abertura ou o valor agregado é o valor de quem compra. Se você não consegue digitalizar e colocar em algo interoperável, quem que vai comprar aquilo? Então, a oportunidade para mim da tokenização agora, claramente, a legislação que eu estou mais animada. E é tudo que um empreendedor sempre quis. Você vê assim, um regulador com um pensamento tão forward thinking, assim, né, nesse sentido. Então, é super legal. E isso que eu também entendo dentro de todo o mote de falar
do Brasil como expoente lá fora, né, em algum momento, quando a gente de fato virar essa chave, vai também atrair mais investimentos, como já está, e também empreendedores de fora que entendem que é um terreno que ao mesmo tempo tem essa oportunidade de pessoas à margem aqui de toda essa situação. Ainda existe um percentual, mas os mecanismos, né, as peças que você pode conectar para fazer isso acontecer, elas são muito fortes. Né? E eu entendo também, a gente já teve algumas micro-revoluções no intervalo aí de 4 anos, né? Então, que vem acontecendo, né? Fora as que vieram antes, que foram mais calcadas em criar as regulamentações que abrissem espaço para os inovadores, né? Então, já viu isso acomodando. A gente entrou agora numa fase de infraestrutura, começou em 2020, quando o Pix foi para o ar. Agora o Open Finance também está sendo trabalhado. Então, toda essa questão do direito de dados conectado com tudo que há de mais moderno lá fora. E, por fim, com essa última cartada que a gente vai ter com a parte do real digital, é você entrar mesmo numa economia tokenizada, é você aproximar esse potencial que a gente já vinha, que já enxergava no mercado cripto, e mais do que isso, eu acho que é uma força motriz que também vai fazer com que o mercado rode em cima de uma infraestrutura diferente, né? Então, o próprio regulador está falando de finanças descentralizadas, então ele está falando de DeFi, então ele está falando sim que um real digital, na verdade, a stablecoin que foi emitida com o backing do real digital, ela pode ser objeto de uma operação de finanças centralizadas. E aí você fala assim, então todas as instituições, várias instituições vão tokenizar ativos para colocar dentro desse novo ambiente, para que tudo isso possa ganhar a programabilidade que a criptoeconomia traz, né? Então eu vejo isso com uma base para tantos novos negócios, né? Sem dúvida. Você muda tudo, você muda a unidade econômica, você muda a unidade, você muda aonde está a liability, você muda onde está quem é dono daquilo, como é que você coloca valor, você tem uma coisa de externa. Aplicar, né? Aplicabilidade. E eu acho legal também falar, isso traz também oportunidades para fintechs especialistas em seguranças específicas, que a gente começa a subir a barra, né, da necessidade de segurança, em termos de compliance, em termos de sustentabilidade, né? Porque quanto menor a fricção e maior a abertura para o fluxo de dinheiro, maior a oportunidade também para, eu sempre falo, né, para a inteligência do mal, né? Então, eu também com uma cadeira de compliance de risco, meu cérebro já pensa imediatamente na consequência que a gente não gostaria que tivesse aquele produto inovador, né? Então, para cada inovação positiva, infelizmente, existe uma agenda de oportunidades para, por exemplo, um crime financeiro. Então, quando a gente fala de produtos novos e de tirar de uma maneira eficiente e que deve ser mesmo, né? O objetivo final, tirar barreiras para o fluxo de dinheiro, inclusive entre países, que é disso que a gente está falando. Eu lembro de ter, acho que foi o próprio Roberto Campos Neto que comentou em uma das palestras, é impensável a gente achar que mandar o dinheiro por avião pode ser mais rápido do que fazer um câmbio, né, sistemicamente. Então, a gente não pode estar num mundo onde a tecnologia ela já facilitou absolutamente tudo, ela agilizou todas as trocas de informações e globalizou tudo, a instantaneidade da comunicação, mas para você circular um dinheiro, né, para alguém que está em outro lugar, em outro país, você tem uma burocratização absoluta, né? Então... E todos esses avanços vão levando a essas questões estruturais que a própria Bianca colocou aqui, né? Na verdade, você pode fazer tudo isso, mas você pode fazer tecnologicamente falando, já pode fazer, inclusive com essa última pancada aí dessa implementação do real digital, a economia migrando para uma economia tokenizada, vai colocar o Brasil enquanto nação muito à frente na toda a discussão de Web3, por exemplo, que está rolando. Então, como nação, a gente vai estar muito preparado para isso. Só que vai vir várias discussões que vão fomentar debates como que você falou, de soberania, de como é que e o fluxo de capital estrangeiro, in and out. Então, como é que a gente vai conseguir, né, e eu entendo que tecnicamente a gente tem trabalhado muito isso, mas algumas camadas de discussão elas precisam, em alguns momentos, envolver mais gente nessa conversa. É verdade. E às vezes tem um fluxo
para que isso seja tocado formalmente, né, em todas as esferas, que leve mais tempo, porque aí podemos ter um imbalance de... Isso é uma possibilidade de ter uma tecnologia que pode muita coisa, mas alguns pontos não resolvidos que talvez não sejam tão fáceis de desamarrar, porque vai ter mais gente envolvida e o fluxo mesmo de resolução desses nós pode demorar um tempinho, entendeu? Mas eu acho que aí a gente pode ir até mais. Eu acho que tem que fazer mais 5 livros e 10 podcasts. Não, gente, tô falando, olha pra cima, olha pros Estados Unidos, olha pra bagunça fiscal. Estamos num momento de Black Swan, estamos num momento de uma conversa financeira fiscal. Você tem um regulador nos Estados Unidos onde eles estão implodindo tudo. Hoje você pode ter a conversa de, será que a Binance vai ter a licença de câmbio retirada agora? Por que está acontecendo nos Estados Unidos? Não, porque você tem um regulador que tomou decisão independente por uma coisa muito diferente. O Brasil é um dos únicos países onde você tem um que chama de match de duração de depósitos. Então, todas as stablecoins, todas as coisas que são formuladas no sistema financeiro fiscal do Brasil não tão suscetíveis ao que está acontecendo hoje quando você olha o que está acontecendo com o Tether e o STC e todas essas outras coisas fiscais onde você vê o regulador agora banindo cripto. Voltando 10 vezes para trás o avanço do Web3 e confundindo coisas como criptomoedas, que o nosso Banco Central não está fazendo. Sem dúvida. Confundindo coisas como criptomoedas, como, não, agora tocenização, nenhuma tocenização, não quero tokenização, isso não quero real digital, não quero... né? Desde 2016. Exato. Eles têm a noção de infelizmente, o mercado está onde o mercado está, Silicon Valley Bank, tudo implodindo, mas o que é realmente, o que a gente está querendo, o que é o propósito? Eu acho que quando eles focam na eficiência, que é um dos 4 pilares do Banco Central, e na educação, e se envolvem em coisas até em UX, que eu tô animadíssima para ver o Banco Central fazer o que eles fizeram com o Pix, fazer o que eles fizeram com conversas do Open Banking, com o mercado de tokenização. Mas aí fica a pergunta para vocês de provocação. O mercado vai realmente abrir? Porque hoje, até a implementação de Open Banking, tudo bem, o Banco Central fez standards para todo mundo ter interoperabilidade, mas a mensageria não está igual. Tem banco que pergunta para qualquer... Mas é um desafio muito grande, né? Eu acho que a gente ainda está com o desafio, inclusive, quando você vai falar, por exemplo, de agências registradoras, de agenda de recebíveis, por exemplo, tem essa dificuldade de você criar uma linguagem única para você conseguir essa compreensão de informações. Então, assim, eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é um desafio enorme. Técnico, e está apenas começando. É técnico. Ele é técnico e também de priorização de agendas, óbvio. Técnico, é de custo. E daí também começa a voltar um pouco a discussão com relação à competitividade, que é um dos pilares da agenda BC Hash. Então, e aí? Porque daí você aumenta o custo, você burocratiza e versus você começa a desincentivar a competitividade, novos entrantes. Então, eu acho que a gente está nesse momento. É super complexo. São várias alavancas que você tem que puxar e que são complexas. Porque vão, à medida que esses temas se interrelacionam, você vai tornando tudo isso mais complexo. Você vai... E mais caro, vai surgindo questões que você fala assim, poxa, mas eu não tinha pensado... Porque assim, a gente tenta prever cenários, mas assim, a gente tem um empreendedor que já é um cara criativo, a gente tem também a força do mal, a inteligência do mal, que também é bastante criativa. Bastante. Mas assim, eu tento ver o lado positivo de tudo isso. Só de ter esse nível de discussão técnica com o Banco Central, eu já tive discussões com bancos centrais de outros países e muitos não chegam perto desse nível da discussão que a gente tem por aqui, que não é só discussão, é discussão com execução e com interação com participantes de mercado, com sociedade civil, o que vocês estão fazendo, como estão fazendo, deixa eu entender. Eu estou na mesma linha que o Bruno, eu também sou otimista e com a provocação, né, respondendo a provocação da Bi, com a tokenização. Eu acho que o Banco Central está indo numa linha de não banir, muito pelo contrário, né? Do que diferente de outros reguladores, como ela colocou, E só vai piorar, né? De não banir e de não ignorar. Mas eu acho que o que vale aqui pensar, e eu tenho refletido sobre isso, ele está na linha de regular, né? Então, ele não vai banir, mas ele vai regular. Ao regular, você tira um pouco a liberdade que é bem inerente ao
a cripto hoje, por exemplo. Ele não vai regular DeFi, né? Eu tive essa conversa com você, eu falei assim, então, você não vai regular, chama-se descentralizado, não perdi permissão. Mas o real digital, ele né, ele é uma criação, inclusive. E aí, quando você vai para o mundo de um real digital, que está ali na guarda-chuva do regulador, essa reflexão que eu tenho feito, assim, versus cripto, como ela é hoje, o que isso vai dar, no fim das contas. É muito temeroso se a gente pensar que a gente pode cair num cenário, temeroso no sentido de, não é o que se quer intencionalmente, mas pode acontecer de você ter um real digital que é bem visto e regulado, enquanto a cripto, por não ser regulada, ela acaba sofrer um preconceito de que ali você tem um universo onde o dinheiro que não tem uma origem específica é mais facilmente aceito, né? E não é isso que se quer com a cripto. E eu, por exemplo, acho que cripto chegou para ficar. Eu acho que é um movimento natural de evolução de tecnologia e de globalização, mas é só isso, assim, o ponto. Ignorar e banir é a última, né, a providência que deveria ser tomada, mas o regular, que é bem visto, ele também tem que ter um cuidado na medida, né? Até que ponto uma certa liberdade dessa tocenização ou dessa digitalização do dinheiro, até onde ela pode ir, essa liberdade, né? E é interessante você ver que são momentos, em diferentes nações, momentos diferentes, né? Assim, no Brasil, a gente teve todo um preparo para essa discussão chegar num momento de estresse, a gente já está meio que já sabe para onde vai chutar a bola. Quando você pega um país igual os Estados Unidos, onde a discussão não está nesse nível de maturidade, eles estão com o botão de pânico apertado, entendeu? E aí, nesse momento que a gente pode ver o surgimento de algumas decisões equivocadas, simplesmente porque você não teve tempo de discutir aquilo amplamente, aquilo não teve tempo de ser trabalhado, e aí você mistura com outras narrativas que podem ir para um caminho político. E na dúvida você mata, né? E na dúvida você fala, quer saber, né, o sistema que eu tenho funciona, não funciona? Então, fica conservador. Então segura. Aí isso atrasa bastante todo esse papo. Então, novamente, se a gente conseguiu se articular para contar na cara do gol, a gente sabe exatamente para onde passou a arrebentação, né? Então, já é um outro o Bruno falando isso, me vem também algo que eu acho super interessante falar nesse podcast, que é o Brasil, ele tem... A gente é treinado para passar por crises, né, gente? Desde sempre, assim. Isso não são todos os países, né? O Brasil vive em crise. Seja a inflação, seja questões políticas. Recessão, que é um negócio, uma palavra nova para a galera lá de cima. Exatamente, exatamente. O Brasil a gente já fez pós-graduação. Quando a gente vê um cenário pós-pandêmico, bem complicado em termos de recessão, em termos de inflação, em termos de economia, inédito para os Estados Unidos e para algumas gerações que estão lá hoje, nunca viu nada parecido, o Brasil sai na frente pela experiência. E é interessante. E pelos observar controles do Banco Central também. Exato. Só o depósito já tem um one-to-one match no Banco Central, que não existe nos Estados Unidos. Pelas ferramentas, pelas contingências de risco, digamos assim, porque de alguma forma já passou por aquilo. Então, eu acho interessante esse momento que a gente está pós-pandemia, olhar para o Brasil e ver que, óbvio, guardadas as proporções, as questões, ele está bem, entre aspas, se a gente for comparar, né, com outros países até mais desenvolvidos, em termos de... Estruturais mesmo. Estruturais. Isso que o Bruno acabou de falar, em termos de amadurecimento já, de conhecimento de tudo isso que a gente está falando. Então, assim, ter passado por tantas crises e ser algo já comum para nós, pelo menos trouxe, né, essa resiliência. E o que eu falo é o seguinte, que essa dama que está aqui, ó, ela é mais resiliente do que muito George Washington aí e tal. Porque, na verdade, a gente passou por muita coisa. Então, no final do dia, eu tenho uma frase que a frase da semana que a gente está gravando aqui foi o André Esteves, do BTG, falar que qualquer estagiário de banco da América Latina pegaria a inconsistência que teve no balanço do Silicon Valley Bank. Porque é um negócio que a gente a falta de compliance, ou coisas super básicas que não iam nem acontecer aqui. Exatamente. Então, a gente... o que faz o Brasil a nação fintech também é o fato de a gente ter passado e calejado por tanta coisa que prepara a gente para coisas que, às vezes, os países lá de fora estão aprendendo, estão meio que convivendo agora, né? Hiperinflação,
A gente teve hiperinflação, eles estão tendo um nível de inflação um pouco mais As alto. consequências da guerra, né? Exato. Então, assim, a gente teve no sistema financeiro brasileiro todo esse aprendizado e isso faz com que a gente possa encarar outros desafios de uma forma muito mais bem estabelecida. Então. É um país de oportunidades. É um país de oportunidade para o empreendedor, é um país de oportunidade para os bancos, é um país de oportunidade para o investidor interno e externo. E, além disso, é um país de oportunidades para nós, advogados, donos de escritório de advocacia. É uma oportunidade enorme de trabalhar, muita coisa acontecendo. Muitos desafios. Traduzir, né? A tecla SAP, todo esse emaranhado, né? Sim, e ser criativo, né? Para solucionar problemas junto com os nossos junto queridos empreendedores, Exato. sem dúvida nenhuma. Com ideias mirabolantes sobre tokenização. Maravilhoso, adoro. Mas é de fato, assim, pessoal, eu fico bastante feliz com isso. Eu acho que tinha outras pautas em relação também à desbancarização que a gente ia bater, né? Que eu acho que também vale falar da forma como o Brasil tem conseguido resolver isso, comparativamente a outros países. Eu pego, assim, e é gritante, assim, nos últimos meses eu tive bastante envolvido em rodar a região, e quanto mais a gente anda, mais a gente vê como o Brasil tá se sobressaindo. Eu acho que muito do que a gente tem de discussão tem que ser minimamente propagada nesses outros países, mas isso também não é uma garantia de que a gente consiga, que o que a gente desenvolveu aqui seja tão plug and play em outros países. Com certeza. Né? Tem países que tem Depende muito da cultura. É particular, né? É particular. A forma como, o quão preparado tá no momento do regulador para chegar para os incumbentes e falar, olha, estou colocando uma regulamentação aqui, por exemplo, uma exigência de você aderir a um sistema, a prover ao seu cliente um sistema de pagamento instantâneo, que é uma infraestrutura do regulador, né? Então, tem muitas diferenças em relação a isso. Mas no desbancarização, né, quando eu escrevi o meu artigo no livro, escrevi o artigo, o livro foi publicado há 1 ano. Escrevi o artigo há 1 ano e meio. O dado que eu tenho aqui é de 34% da população desbancarizada. Hoje esse dado é 15%. Cara, é uma queda gigante, é uma queda enorme. Eu lembro da gente falando isso, lembra? Da gente falando que certas coisas que a gente ia colocar aqui, a gente ia olhar 1 ano depois, 2 anos depois, você faz isso direto com o seu livro também. Total. A velocidade em que o Brasil virou esse lugar mas isso reforça as oportunidades, o quão rápido as coisas estão se movimentando aqui e o órgão regulador está seguindo. Então, e eu acho que é bacana porque quando a gente fala do órgão regulador em seguir, não necessariamente ele está atrás acompanhando, né? Muitas vezes ele vem na frente. Então, você vê o caso, por exemplo, do iniciador de transação de pagamento. Então, que veio antes. A regulamentação veio antes, foi criada esse tipo de instituição, foi a 4ª instituição de pagamento criada pelo órgão regulador, que no fim do dia... e do que se trata isso? E daí, as empresas, os empreendedores, os investidores começaram a trabalhar soluções nesse sentido, né? Eu acho que é a mesma coisa que vai acontecer com o Real Digital. Total. Sem dúvida. Eu acho que, assim, talvez a gente tenha explorado bastante o ângulo das oportunidades, né? Talvez valha a gente também circular um pouco de desafio. Eu ia perguntar, ninguém pessimista? Não, assim, a gente é otimista por natureza, porque senão, né? Por isso que a gente tá aqui. Exatamente. Agora eu queria entender também, ouvir de vocês, o que vocês enxergam de desafio no horizonte, de uma forma geral, assim, a gente já sabe, por exemplo, a questão de investimentos vai ser puxada, vai rolar um movimento, isso é falando do meu take aqui, depois a gente pode observar outras facetas disso, mas com um investimento mais escasso que vai acontecer por agora, né, uma maior consolidação de alguns players, aquisição por instituições financeiras tradicionais, muito M&A eu acho que rolando. vai ter um monte de empresa começando a ver que várias coisas eram features e produtos, e não, na verdade, empresas, né? Sim, tem isso, exatamente. Mas o que mais que vocês enxergam, assim? Vocês veem algum risco? Quais riscos vocês veem no horizonte aí, além desse? E, enfim, só para a gente também tentar saber que por mais que a gente tenha todos esses predicados, né? O cenário global ele vai ser tortuoso aí nos próximos anos, né? Eu acho que
sem dúvida nenhuma, a gente tem o desafio do momento da economia global, mas eu acho que falando de Brasil, eu acho que agora o desafio maior é a gente conseguir juntar essas pecinhas de Lego para a gente realmente construir um sistema financeiro interoperável. Eu acho que esse é o desafio agora. Então, tem muita coisa sendo discutida, mas muito pouco prática ainda. E é natural. Acho que, mas aí, onde que a gente vai chegar com tudo isso? A gente vai ter recurso, voltando para falar de investimento, o que a gente tem ouvido bastante, né? Sobre mudar a forma de você investir, de o que você vai considerar para você investir ou não. Mas a gente precisa aqui de muito P&D. Então, também, se a gente só tiver recurso, investimento, onde você já tiver modelos rodando e receita, isso é uma questão. Quando a gente está falando de coisas inovadoras que precisam de muita pesquisa, de muito desenvolvimento tecnológico, de muita infra, para você conseguir começar a navegar e formatar. Então, com que dinheiro que isso vai ser feito? Acho que isso é um desafio, porque essa mudança de perspectiva, quando a gente fala de venture capital, por exemplo, e quando a gente fala disso aplicado à fintech. Uma coisa é a gente falar no investimento numa credenciadora, numa sociedade de crédito direto. Mas e se a gente está falando em tokenização? E se a gente está falando de modelos novos de negócio? De modelos novos. Então, um timing infeliz de momento de mercado. Eu vejo vários casos assim. E a gente vai depender só de corporate? Exato. Porque a gente vai depender só de CVC? É amarrado, na minha opinião. Então, acho que isso é um desafio. Eu acho que tem alguns pontos também que eu acho legal mencionar, assim... os valuations, né, over, que a gente assistiu, né, aí nos últimos anos, agora vai aterrissar mais, né? Então, assim, para de fato você dar um valor para aquela empresa ou para as ações daquela empresa, vai estar muito atrelado a receita, efetivamente, a entregas muito claras, porque a gente viveu um boom efetivo de incentivo à criatividade, à tecnologia, à inovação por si, e que não necessariamente tinha um conservadorismo na contrapartida disso, né? Então, o produto, agora ele precisa se pagar, ele precisa parar em pé, a conta tem que fechar. E isso, para novos entrantes, é um desafio enorme, porque a inovação, ela tem um caráter de imprevisto, de se descobrir coisas no meio do caminho. Quando você tem que entregar algo muito palpável, você começa a subir a barra. Então, isso eu acho que vai acontecer, já está acontecendo. E o próprio regulador, né? Ele já subiu a barra quando ele fala, para que você comece a operar, você precisa da autorização prévia e não posterior a uma volumetria atingida. Então, a gente tinha uma mudança extremamente significativa. Então, ele abriu o mercado quando ele disse, você, instituição de pagamento, fintech, pode operar sem a minha supervisão e a minha fiscalização, até que você atinja um volume transacional X. A partir do momento que ele fala, agora acabou, para que você comece a brincar, você tem que falar comigo antes. Está muito claro que o mercado vai, sim, funilar no aspecto de você só constituir uma nova empresa, fintech, que, né, a gente está falando de um segmento regulado, quando você já tiver uma salvaguarda, uma sustentabilidade maior e tal. Então, além dos M&As que a gente comentou aqui, que eu vejo muito isso, eu vejo muita empresa virando parte de outro, ou de conglomerado, ou uma parte de um produto, né, maior. E embedded finance, assim, big techs virando banco e internalizando isso, né? Bancos nichados, personalizados. Então, um varejo é um banco para o seu público, né? Um iFood é um banco para o restaurante. E aí você começa a ver não mais uma pluralidade enorme de fintechs independentes no mercado, mas sim embedded dentro, incorporada em outros gigantes de tecnologia, né? Então, acho que tem um pouco disso também.
Eu tô triste e não otimista com o fato de que eu acho que nesse cenário todo que a gente acabou de contar, e claro, você vai ter uma compressão de mercado, você vai ter um garage sale aqui, porque 5-1, 6-1 é o que vai acontecer, sendo feature, não sendo realmente uma empresa que tem uma credibilidade ou tem uma potencialidade de distribuição de tecnologia. Porque o Brasil faz muita tecnologia, mas é muita tecnologia interna, né? Então, eu acho que quando eu paro para me falar, o que me tira sono, me preocupa. Acho que, o fato de que, para mim, no momento, assim, é uma oportunidade. Você tendo um Banco Central da maneira que ele é uma oportunidade. Por que o Brasil ainda não exportou, além da Nubank, nada? Mais ou menos, né? Tem muito pouco hoje ainda com a quantidade de tecnologia e a quantidade de empresas que a gente fez. Então, para mim, preocupação ou desafio é isso. É realmente as grandes empresas que vão ficar, que vão ser consolidadas. Existe uma possibilidade, existe uma ambição global. Existe uma possibilidade de realmente exportar e botar o Brasil. Porque quando eu olho o Mambo, Monese, qualquer empresa de infraestrutura de core banking, não existe uma empresa brasileira, quase na América Latina, que está realmente movendo, quando você olha Fireblocks ou outras empresas assim. Então, para mim, a preocupação é essa. Como é que o mercado que já investiu nessas empresas ou vai consolidar, existe uma possibilidade no meu orgulho brasileiro que eles vão exportar isso para algum lugar. Ou a gente vai ficar vítima de uma situação onde a gente só sabe resolver o problema interno, né? E assim, não adianta, a gente é uma nação fintech, mas a gente tem que ser também uma nação que tem conta de, como a Bianca falou, levar também, enxergar e resolver outros problemas fora. Eu também espero por isso, e até quando você citou o caso do Nubank, o Nubank também, nós estamos falando de Latam, né? A expansão exato. Latam, você olha o Itaú, eles estão fazendo... Tem uma expansão, mas a minha preocupação, às vezes, é o com que ficou da inovação que está aqui. É isso. Eu acho que a outra que me tira sono... a gente pode fazer isso. Exato, a gente pode, por isso que a gente fez podcast, escreveu. Quem não acha que pode, tá? Pode bastante. Tem um monte de gente que pode, tá podendo aqui nesse livro. Mas eu acho que, para mim, a outra preocupação é sustentabilidade. Eu olho o Brasil com muito orgulho e eu acho que a gente tem problemas ambientais absurdos que transcendem o Brasil. Normalmente, numa época de Black Swan, de recessão, tchau. O ESG, o sustentabilidade virou a prioridade do tchau, né? Virou a prioridade de eu tenho que demitir gente, meu vice tá me pedindo resultado. E eu acho que isso é um puta erro. Quando eu penso no Brasil e eu penso na capacidade do Brasil de ser topo do mundo em carbon credits, topo do mundo em agrofinanceiro, em coisas que talvez vão passar por uma realidade normal. Você tem uma crise financeira, vai ter problemas de... Então, não vai existir um investimento. Isso me preocupa, isso me tira o sono. Isso me tira o sono como ser humano habitante do mundo, por isso que eu sento no Conselho da UN para falar só sobre isso, porque é um exercício de firula hoje, é um exercício de muito greenwashing, é um exercício de não transparência, e é um exercício que, desculpa todo mundo, mas a gente pode fazer vários PIX e várias tokenizações, se não tiver mundo para existir, legal, explodiu tudo, não tem uma sustentabilidade de um planeta. Então, eu acho que a preocupação que eu tenho é do Brasil não priorizar essa vantagem competitiva na nossa geografia, na nossa fauna e flora, e conectar isso com o mercado financeiro por um momento de crise. Tem tudo para ser, precisa ser, né? Exato. E isso tem que estar embutido, tem que estar embedded também nos negócios que acontecem aqui, em tudo que se desenvolve, né? Então, não ser só algo que, como a Bianca falou, você corta no primeiro ruído que tiver, então... Normalmente, diversidade, isso a gente não precisa mais. O meio ambiente, gente que pensa diferente aqui na recessão. E até porque a força do Brasil, uma das maiores, é a diversidade de commodities que ele tem. É a grandiosidade do país, é não depender de apenas um produto, como muitos menores acabam, infelizmente, dependendo, né, de um produto, de um carro-chefe, que se aquilo estiver sensível, o país entra numa recessão absoluta. O Brasil, ele é muito rico em diversidade no agro. A gente tem a floresta amazônica, né? Que os Estados Unidos, eu falo que às vezes são mais preocupados do que a gente mesmo, e é isso que o Bruno tá falando. A gente tem que estar deveria ser quase uma lavagem cerebral no sentido da gente lembrar o todo instante, né? E é por isso que a gente tá lançando hoje uma série de 6 podcasts que a gente espera que seja a primeira temporada, porque tem muito assunto para a gente falar. Então, aqui a gente quis trazer mais um overview sobre os temas, o que a gente entende
do ecossistema de fintech no Brasil, por que o Brasil tem tudo para ser uma nação fintech, que é uma coisa que a gente tem falado com bastante frequência e batido bastante nessa tecla, mas a gente vai ter podcast só para falar de Pix, para falar sobre fintechização do agro, para falar de Open Finance, vai ter um para falar de real digital. Então, enfim, a gente Mulheres no conselho. Mulheres em conselho. Então, a gente vai trazer diversos episódios para tratar com mais profundidade todos esses temas que a gente discutiu aqui, né? Total. Maravilha. Só o começo. E uma honra poder participar inauguralmente de toda essa iniciativa e desejo muito sucesso para que essas discussões possam ser ainda mais aprofundadas em cada uma das diferentes elementos que tornam a gente uma nação fintech. E obrigada a você, né? Você veio aqui Uma de guinea honra pra pig nós. no nosso primeiro. Muito obrigada a Uma todo honra mundo que para estava nós. assistindo. Você aqui, Bruno. Obrigada às minhas queridas sócias nesse projeto. É muito bacana a gente ter começado, acho que, com esse pontapé inicial aqui. Muito bacana. Obrigada. A gente se vê no próximo, então. Valeu, pessoal. Valeu.